Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Neste eu vou mostrar e explicar como fazer a montagem do para-choque no chassi da miniatura do Volkswagen Constellation. Está em versão cavalo mecânico, porém a montagem é universal, tanto para cavalo mecânico quanto para modelo de caminhão, ok? Aqui tenho as duas peças que faz a montagem, né, a fixação. Como eu já expliquei no vídeo que mostrei como fazer essas peças, essa parte aqui que tem os dois parafusos, ela fica aqui no chassi, na lateral do chassi, ok? E esta parte que tem somente um furo, feito com uma broca de 3 milímetros, ela fica fixada aqui ao fundo do para-choque, ok? E vou estar fazendo toda a montagem, explicando para vocês, por conta que para ficar um trabalho perfeito, todas as duas peças fixadas com alinhamento correto, né, a altura, tudo certinho. Eu vou estar utilizando aqui na frente, aqui nesta travessa do chassi, algumas partes de PVC coladas, só mesmo para fazer a montagem, ok? Depois eu vou retirar elas, né? Por conta que para fazer uma montagem perfeita, né, necessita da gente estar colando, né, fazendo a fixação dessas peças aqui muito bem alinhadas, ok? Para que desta forma não venha a dar nenhum defeito na hora da montagem final, certo? Evitando que o chassi fique fora de esquadro, né, fora de alinhamento com o para-choque. Também em questão de altura, né, um lado ou outro, ok? Então eu vou estar colando essas peças inicialmente, certo? Depois eu vou estar furando, colocando os parafusos. Vou estar explicando qual parafuso que eu vou utilizar, certo? E depois eu vou retirar as partes que eu vou estar colando de PVC, somente para fazer o apoio e questão de alinhamento das peças. Agora vocês me acompanhem, que eu vou estar fazendo todo o passo a passo.
Bem, pessoal, aqui finalizado a montagem do para-choque no chassi da miniatura do Volkswagen Constellation. Como expliquei para vocês no início deste vídeo, esta montagem é para todos os modelos, tanto o caminhão 4x2, 6x2, 6x4, 8x2, quanto para cavalos mecânicos de ambas as configurações, certo? Aqui está montado definitivo, certo? E aí mostrei como fazer a colagem de algumas peças em PVC, certo? Algumas bases para fazer a montagem aqui com precisão, né? Para não vir a ficar um lado mais alto ou mais baixo, etc, certo? Mostrei toda a parte aqui da montagem dos dois suportes no chassi e também agora a montagem final aqui do para-choque, certo? Os parafusos a ser utilizados. Aqui para montagem dos suportes no chassi, eu utilizei o parafuso de 2x8, 2 milímetros de diâmetro por 8 milímetros de comprimento. São estes aqui que a parafusa o suporte ao chassi, ok? Como eu expliquei, eu fiz esta peça, fiz a colagem primeiro, inicialmente, depois eu furei utilizando a broca de 2 milímetros e deixei as peças coladas e a parafusei, certo? Ficando a critério de cada um que for fazer, né? Pode, depois que elas já estão assim prontas, finalizadas, retirar os parafusos e fazer a descolagem da peça, certo? Para fazer ela, né, independente, certo? Fazer a montagem de todas as partes, ok? E pode se fazer também da forma que está aqui, ela está colada ainda na lateral do chassi, ficando esta opção. Eu fiz desse jeito, mas não é que seja obrigatoriamente fazer da forma que eu fiz aqui, certo? Quem quiser fazer ela para ser removível, tranquilo. Depois de ela parafusada aqui, toda centrada, não tem mais como ela se mover, né? Que as peças se movem no momento da furação. Então aí pode fazer a descolagem dela, né? Limpar e tal. E aí deixar ela de uma forma removível. Coloca os dois suportes, a parafusa. Depois faz a montagem aqui do para-choque. Bem, aqui, pessoal, eu utilizei este gabarito para fazer a montagem do para-choque, para também não ficar um lado mais alto em relação ao outro. Para vocês verem que, como aqui eu mostrei desde o início, os dois parafusos ficam nessa parte aqui interna de trás do para-choque, ok? Então este gabarito ele tem aqui desta parte inferior até aqui 18 milímetros. Esta base superior aqui, certo? É para ela ficar no alinhamento da parte superior do para-choque, ok? Então esta peça primeira aqui, daqui até essa base aqui, ela tem 18 milímetros, certo? E aí eu fiz a colagem aqui na peça, no suporte, certo? Para que o para-choque fique de uma forma exata na altura, né? De um lado e de outro com os mesmos 18 milímetros. Daqui da parte superior do para-choque à parte superior do chassi, ok? Então é importante fazer esses gabaritos por isto. Às vezes a gente vai fazer a montagem da peça e no momento da furação, né, pode ter algum milésimo de diferença. Então vindo a ter um problema aqui na hora da montagem final, alguma peça ficar com desalinhamento uma da outra. E montada com o gabarito aqui, não há como acontecer isto, certo? Pois fica de um lado e de outro com os mesmos 18 milímetros, ok? Então aqui o parafuso que eu utilizei,
que eu fixei ele no para-choque, deixei a parte aqui para fazer a montagem. É um parafuso de rosca de 1/8, certo? Pode ser utilizado parafuso de meia polegada, pode ser utilizado parafuso de 1 polegada também, certo? Então aqui eu cortei ele, certo? Fiz a medição no tamanho, coloquei as placas aqui para fazer o mesmo diâmetro da peça aqui, certo? Furei com a broca de 3,5 para que ele entrar justo, né? Fiz a colagem, fixei ele no para-choque com a cola Alma Super, certo? Coloquei esta arruela que fica os mesmos 3 milímetros do suporte aqui e fiz a colagem. Depois retirei a porca, fiz o corte da parte do parafuso, do excesso de tamanho, limei para tirar o excesso da rosca, certo? Fazer a limpeza de rosca. E aí coloquei a porca, certo? Aí vocês vão fazer da mesma forma, fazer o furo utilizando a broca de 3,5 milímetros. Ele vai entrar justo e vocês vão utilizar aqui uma arruela, né? Não precisa ser necessariamente redonda assim, certo? Pode ser quadrada mesmo. Faça um furo com a broca com os mesmos 3,5 e faça da mesma forma que eu fiz. Coloque, né? Coloque a Alma Super, aguarde ele secar, depois é só fazer o corte, ok? Então aí dessa forma, né, o para-choque fica super seguro aqui, sem nenhum problema de estar se movendo de um lado para outro, para cima ou para baixo. Olha aí para vocês verem que fica exatamente a mesma coisa, ok? O alinhamento aqui ele se dá com o alinhamento dessa parte aqui frontal aqui, fica exatamente no meio, ok? Então são os 18 milímetros aqui, feito pelo gabarito, ok? Que a montagem vocês vão fazer desta forma, como eu expliquei, tanto para caminhão, né, quanto para cavalo mecânico. É um modelo só, certo? Bem, pessoal, aí esta é a montagem, né, do para-choque no chassi, certo? E aí, como eu expliquei, alguns pontos aqui vai ficar a critério de quem for fazer, mas a montagem basicamente é esta aqui, ok? Em vídeos futuros estarei fazendo agora a parte de outras montagens e vocês vão acompanhando, ok? Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.